Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a questão do escopo de variáveis, tá? O escopo de variável é algo extremamente importante a gente conseguir entender nessa fase, porque quando a gente estiver trabalhando com coisas mais complexas, como ponteiro, essas outras questões, vai ficar mais fácil de vocês entenderem se a gente já começar a aplicar esse conceito desde agora, tá bom? Todas as vezes, tá? Olha só, todas as vezes que na programação você abrir uma chaves no C, abrir uma chaves e fecha uma chaves, vai ser criado na memória um local separado, tá bom? Então, nesse programa nosso aqui, ó, eu tenho um abre e fecha chaves aqui, um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Então, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter um escopo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete escopos diferentes, tá bom? E o que, que é esse escopo? Deixa eu usar aqui o whiteboard aqui para o quadro branco aqui para representar isso na cabeça de vocês, tá bom? Então, imagina aqui a memória, imagina que essa área em branco que vocês estão vendo aqui é a memória RAM do computador, certo? É onde vai ser gravado todos os nossos dados enquanto o nosso software está executando, tudo bem? Então, quando o nosso programa main começa a execução, certo? Quando o main começa a execução dele, é criado na memória do computador um espaço, imagina lá um quadrado lá na memória do computador, aonde as variáveis que são criadas, elas vão ser criadas dentro desse quadrado, tá bom? Quando eu chamo uma outra função, por exemplo, uma função ou um procedimento, ou qualquer coisa que eu executar que tenha um abre-chaves e um fecha-chaves, vai ser criado um outro pedaço aqui na memória do computador. Tá? Vou ter um outro pedaço aqui. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, ó, vamos ver a primeira função que a gente chama é o calcular FGTS, tá bom? Então, o calcular FGTS está aqui, certo? Então, no caso do nosso programa principal, até o momento que a gente executa o calcular FGTS, o que a gente tem de variável criado dentro do nosso programa? Apenas a variável salário. Então, quando eu fiz aqui, ó, float salário, tem todas essas variáveis aqui, né? Mas nesse momento o que está sendo usado é apenas salário. Então, na memória lá do escopo do main, lá na área de memória do main, eu vou ter um quadradinho lá, né? Uma área onde vai estar gravado o salário, certo? Então vai estar gravado o salário aqui. Imagina que está gravado R$ 1.000 aqui, tudo bem? Quando eu chamo a função calcular fundo de garantia, vai ser criado um outro escopo, que vai ser o calcular FGTS, tá bom? Então aqui vai ser um outro escopo da área de memória, tá bom? Então o código que está sendo executado dentro desse pedaço aqui, ó, o código que é executado aqui dentro, ele não tem condição de acessar as variáveis deste lado de cá, desse escopo. E nem esse escopo consegue acessar o conteúdo das variáveis que vão existir aqui. Por isso que a gente tem esse processo de passagem de parâmetros, né? Então, quando eu quero executar a função calcular fundo de garantia, eu tenho que pegar o valor da variável aqui, ó, e passar esse valor lá para a função, certo? Então, note aqui a característica que a gente tem no momento da chamada da função. Então, deixa eu fazer uma captura de imagem aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Então, eu estou chamando aqui ó, o calcular desconto fundo de garantia. Então, a gente está fazendo essa chamada aqui. Então, lá dentro do programa principal, eu vou fazer uma chamada em algum ponto do meu código, eu vou fazer a chamada desse cara aqui, certo? Então, vamos lá. Deixa eu deixar de um tamanho aqui que fique legal. Então, está aqui o nosso código que vai ser executado. Ops, está aqui o nosso código que vai ser executado no programa principal, tudo bem? Então essa chamada está sendo feita aqui, certo? E na nossa função calcular fundo de garantia, a gente tem essa assinatura aqui, ó. A gente tem esse bloquinho aqui. Então vamos colocar esse bloquinho aqui para ficar fácil da gente conseguir entender isso aqui, tá bom? Então vamos aqui, deixa eu dar um zoom nisso aqui para ficar fácil. Beleza. Então o que está acontecendo aqui? Ó? O que está acontecendo nesse programa vai ser o seguinte. No caso do programa main, o que a gente tem aqui? A gente tem a variável salário e tem essa variável aqui, ó, desconto fundo de garantia. Então está aqui desconto FGTS. Tudo bem?
ela está vazia, não tem nenhuma informação ainda, porque só depois que eu executar o calcular fundo de garantia é que o resultado dessa função vai ser devolvido e vai ser guardado aqui, tá bom? Do outro lado, eu tenho o escopo do calcular fundo de garantia. Neste escopo aqui, o que a gente tem? A gente tem uma variável chamada FGTS, a gente tem uma variável chamada resultado, e a gente tem uma outra variável aqui, que vai ser o nosso valor. Só que a variável valor, ela é uma variável que ela foi declarada dentro dos parênteses. Quando a gente declara ela dentro dos parênteses, significa que o programa main vai conseguir colocar um valor dentro dela. O main não vai conseguir colocar aqui dentro. Ó. Se o main tentar de alguma maneira acessar essa variável resultado, ele não consegue. Se o main tentar acessar essa variável fundo de garantia, ele não consegue. Qual que é a única variável que ele consegue acessar? A variável que está dentro dos parênteses, que é a variável que a gente vai usar para receber o parâmetro que vai ser passado pelo programa principal, tá bom? Então, quando eu executo o calcular FGTS, o que vai acontecer? A gente vai pegar o conteúdo dessa variável aqui, ó, conteúdo da variável salário, eu vou pegar o conteúdo dela e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar este conteúdo para dentro de valor, tá bom? Eu vou copiar para dentro de valor. Então é uma cópia, tá bom? Então pega-se o conteúdo da variável salário e coloca dentro de valor. Só para vocês entenderem por que eu frisei a questão da cópia. Se eu tivesse aqui embaixo algo desse tipo, assim, ó, valor é igual a 90, eu não vou jogar esse valor 90 dentro de salário. Esse valor vai ficar existindo apenas dentro da função, tá? Porque eu estou fazendo uma cópia dos dados, tá bom? Aí eu vou apagar, na hora que eu fizer isso aqui, valor é igual a 90, eu apago o valor que estava aqui dentro e coloco 90, tudo bem? Simplesmente isso, tá? Eu não vou atualizar o conteúdo lá. Como que eu consigo atualizar um valor lá no programa principal? Através da devolução de um valor. Eu faço um return e devolvo um valor. Só que aí é o programa principal é que vai se encarregar de saber aonde é que ele vai colocar este resultado. Então, nesse caso aqui, quando eu fizer return resultado, aí esse resultado volta para cá no programa principal. Ele vai ser devolvido para este ponto aqui, ó, tá? E aí, então, o programa principal é que vai decidir se ele vai jogar isso dentro de um printf ou se ele vai colocar isso dentro de uma variável. Nesse caso aqui, ó, tem uma operação de atribuição. Então, o conteúdo devolvido por calcular fundo de garantia vai ser colocado dentro de desconto FGTS. Tudo bem? Então, é assim que funciona a passagem de valores para as variáveis, tá bom? De um escopo para outro. Aí, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa aqui, que durante a resolução do exercício eu até falei assim, ó, eu vou usar uma outra variável aqui para não gerar confusão, mas pode ser a mesma variável. Então vamos lá, tá bom? Deixa eu mudar isso aqui, ó. Beleza, então eu vou fazer um ajuste aqui, ó, no programa, e eu vou fazer o seguinte. Note que aqui, ó, eu estou chamando a função calcular FGTS e passei aqui salário. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é para pegar o conteúdo que está nesta variável aqui e jogar dentro da variável calcular FGTS, que é valor, tá bom? Eu posso fazer isso aqui, ó, para facilitar a minha vida. Aqui eu vou chamar de salário e lá eu vou chamar de salário também. Eu posso fazer isso aqui, tá? Eu posso ter duas variáveis com o mesmo nome, desde que elas estejam em escopos diferentes. Se eu tentar criar uma outra variável chamada salário aqui, ó, float salário, ele não vai deixar eu fazer isso aqui. Ele vai dar um erro na hora que a gente executar isso aqui, tá? Na hora que eu mandar executar, ele vai dar uma mensagem aqui, ó lá, já acusou, ok? Não, nesse caso aqui é porque eu troquei e não mudei aqui. Então eu vou mudar aqui também. Vamos ver. Deixa eu ver aqui F2, deixa eu ver o que ele está dando, valor, não foi declarado. Ah, tá. Aqui troca para isso aqui. Ok, vamos ver agora se ele vai passar. Beleza. E aqui ele está dando um erro agora. Está dando um erro. Está falando assim, ó, cara, você não pode redeclarar uma variável. Então eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome no mesmo escopo. Eu não posso ter no mesmo escopo duas variáveis com o mesmo nome. Mas eu posso ter
nomes de variáveis com o mesmo nome em escopos diferentes. Então eu posso, sem nenhum problema, para facilitar a minha vida, eu posso vir aqui no calcular FGTS e falar que vai receber um salário. Aí aqui internamente eu vou usar salário. Mas você tem que entender que não é a mesma variável. Tá? O que eu vou ter aqui agora é, do lado de cá, eu passo a ter também uma variável que vai chamar salário. Mas essa variável salário não tem nada a ver com a variável salário do lado de cá. Tá? Os conteúdos vão ser copiados de uma variável para outra variável. Então é muito comum a gente reusar nomes de variáveis nos escopos. Tá? Então isso é comum. Tá? Mas você tem que entender que um escopo não consegue enxergar o conteúdo de uma outra variável. Então, quando eu executar o nosso programa aqui, ó, ele vai executar certinho, sem nenhum problema lá. Vai executar perfeito, tá bom? Então, isso é muito claro, isso é muito importante, tá bom? Não pode misturar essas questões aqui, tá? Então, só para reforçar agora, eu vou tirar um novo print agora. Vou trazer essa imagem para o nosso desenhozinho do escopo aqui, nosso bloco de comandos. E quando eu executar o nosso código, o que vai acontecer é exatamente isso. Ok, eu tenho uma variável salário chamado nesse escopo, tenho uma variável chamada salário nesse escopo do lado de cá, mas são variáveis diferentes. É o mesmo conceito que a gente tem no Windows, né? Você consegue criar dois arquivos com o mesmo nome na mesma pasta? Você não consegue, mas você pode criar arquivos com o mesmo nome em pastas diferentes? Você pode. Aqui é o mesmo conceito, tá bom? Então, quando acontecer a execução aqui, essa variável salário, o conteúdo dela, que é 1000, o 1000 vai ser copiado para dentro desta variável aqui. Então, a gente vai jogar dentro dessa variável aqui o 1000. Então, vai estar gravado 1000 aqui dentro. Então eu vou ter 1000 de cá e 1000 também de cá. São, desculpa, aqui não, né? Aqui. Eu vou ter o 1000 gravado do lado de cá. Aí o que vai acontecer? Vai ser calculado, o FGTS vai ter aqui o 0,08. Depois, na hora que executar essa linha aqui, o resultado vai ter o número 80. E aí a gente vai fazer return 80. Então vai devolver para este ponto aqui, vai ser devolvido o valor 80. Então, o 80 vai voltar e aí vai entrar no lugar disso aqui. Beleza? Aí, o que meu programa principal vai fazer? O 80, então, vai ser atribuído dentro da nossa variável aqui, desconto FGTS. Tá bom? Então, é assim que funciona o escopo de variáveis. Todas as vezes que você tiver um abre-chaves, abrir uma chaves, a variável que foi criada aqui dentro não pode ser enxergada por mais ninguém, tá bom? Ela não vai poder ser enxergada. Então, as variáveis que são criadas aqui dentro do nosso main, elas não podem ser enxergadas por outras partes do meu código, tá? Isso tem que ficar muito claro, isso tem que ficar muito, muito importante vocês terem essa visão. Agora, vamos explicar o porquê. Por quê? Você pode falar assim, mas por quê? Bom, vou fazer uma analogia com o mundo real, tá? Quando você chega numa loja, vamos imaginar que você chegou numa loja para comprar um tênis, certo? Você chega na loja lá e você vai chamar a pessoa para atender, a pessoa vai vir te atender e você vai falar o que você quer, né? Eu queria um tênis assim, assim, assado, dessa marca, da cor tal. Então você passa as informações para o vendedor, que neste caso é a função. Vamos imaginar que o vendedor é a função e você é o programa principal. Então você chegou no vendedor, pega um tênis para mim da cor tal, 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 tal. Então a função seria pegar tênis, tá bom? Então, na hora que eu chamo o vendedor e falo para ele pegar um tênis, então o vendedor aqui está fazendo as vezes da função. E as características do tênis, não, é um tênis número 42, da cor tal, da marca tal, eu vou colocar isso como informações, como parâmetros da minha função. Aí o que o vendedor vai fazer? O vendedor vai ir lá no estoque e pegar esse tênis. Não é você que vai lá no estoque pegar o tênis. Não é você que entra lá dentro para poder pegar o tênis. E por que é assim? Para proteger, para ter uma questão de segurança, né? Para evitar que alguém roube um tênis, né? Fale que vai experimentar o tênis, pega o tênis e rouba, ou deixa alguma coisa, ou esconde alguma coisa, ou coloca alguma coisa dentro do estoque. Então você quer proteger o estoque ali. Então você não vai deixar a pessoa acessar diretamente o estoque. Você vai fazer o acesso do estoque
através de uma pessoa, que é o vendedor. Então, no nosso caso aqui, o programa principal, ele vai fazer o acesso às funções que o código, vamos falar assim, o código que a minha função criou ou que o meu procedimento criou, através dessa passagem de parâmetros aqui. Então eu passo os valores, a função calcula o que ela tem que fazer e devolve um valor. Então a função não tem acesso aos dados do meu programa principal, tá bom? Isso é por uma questão de segurança, tá? Porque o que às vezes acontece? Às vezes você desenvolve programas muito grandes, com muitas funções, com muitos procedimentos, e se você daqui, vamos imaginar que daqui, sem querer, você fizesse assim, FGTS. FGTS é igual a 1.500. E você troca esse valor que está aqui, você vai estar trocando o comportamento de funções que você não quer fazer isso. Então, para evitar esse tipo de problema, para evitar que você, sem querer, mexa nos dados de outras funções, a gente tem que fazer essa passagem de parâmetros. E tem essa questão do escopo, escopos separados, escopo de memória, tá bom? Então a gente fala que cada função tem o seu próprio escopo, ou ela tem um escopo local, tá? Então isso é muito importante, tá? De vocês lembrarem, não pode esquecer disso, tudo bem? No próximo vídeo eu vou mostrar uma possibilidade que a gente teria para compartilhar variáveis entre várias funções e procedimentos. Mas na prática a gente evita ao máximo fazer isso porque pode trazer problemas de segurança. Mas eu vou explicar apenas para vocês entenderem, porque pode ser que às vezes vocês vejam um código funcionando dessa forma e vai achar estranho, tudo bem? Então no próximo vídeo eu explico o que seria o escopo global, tá bom? Uma coisa que é importante explicar aqui, que talvez tenha ficado uma dúvida, olha só, a minha função, ela é capaz de devolver, no C, a função, ela é capaz de devolver apenas um valor. A função não tem como devolver dois valores, porque talvez vocês poderiam pensar assim, ao invés de eu ter criado uma função chamada calcular INSS, calcular descontos, calcular salário, por que eu não criei uma função só calcular alguma coisa, passo os valores para essa função faz os cálculos e me devolve todos os valores para quem fez a chamada, tá? Então no C a gente não tem essa característica. No C a gente tem uma função só pode devolver um único valor, tudo bem? Existem formas da gente conseguir fazer com que uma função ou um procedimento possa alterar valores em outros locais, em mais de um local, quando a gente passa a trabalhar com ponteiros, tá bom? Então, mais à frente a gente vai falar de ponteiros, aí a gente vai ver uma forma que a gente conseguiria devolver vários valores. Como que eu poderia fazer com que uma função devolvesse vários valores, tá? A gente pode trabalhar ou com um struct ou com ponteiros, tudo bem? Então a gente vê isso mais para frente, mas por enquanto as nossas funções vão devolver sempre apenas um único valor, tá certo? Então a gente se encontra no próximo vídeo. Abraço, até mais.